Fala galerinha, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, junto conosco, o professor Natan, fazendo a interpretação de Libras desta aula. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos para esta aula, tema Roma Antiga. Galera, se preparem para uma super aventura, vamos entender a origem, inclusive lendária e histórica, sobre essa magnífica e fantástica civilização, que inclusive tem um legado direto ligado à nossa história. Vou apresentar para vocês o primeiro objetivo da nossa aula. Embarque nessa aventura, vamos juntos. Caracterizar o processo de formação da Roma Antiga, compreender as narrativas lendárias e o estudo historiográfico sobre a origem dessas civilizações. Aqui vocês têm uma imagem cunhada, né? Quando é impressa, essa imagem cunhada na moeda da loba. Se vocês imaginar aqui, se vocês observarem aqui junto comigo, a loba na parte mais superior, duas crianças parecem que está sendo amamentada pela loba. Mas que história é essa, professor? Ah, galerinha, são os gêmeos, Rômulo e Remo. É um verso de uma moeda, de dracma romano, autor anônimo, cerca de 269 a 266 a.C. Bom, eu sempre trago para vocês uma imagem, eu queria que agora vocês fossem os historiadores dessa aula. Me ajudem aí, galerinha do sexto ano, bora lá? Você sabe o que significa a palavra monarquia? Observe um pouquinho essa imagem também. Vocês conseguem identificar o que ela é? Ou melhor, o que vem em sua memória quando falamos de Roma? Tantas coisas, né? A partir, inclusive, da nossa própria língua portuguesa. A origem é neo-românica, ou melhor, neolatina. Assim como o francês, o italiano, o romeno. São línguas que se originaram dentro do Império, ou pós-Império Romano. Nós temos também um legado impressionante, inclusive no próprio direito. O direito romano influenciou diretamente o que se entende de código, né, de leis, inclusive do Brasil. Olha que importante estudarmos isso. Só para vocês terem uma dimensão da coisa, Roma vai dominar a Grécia Antiga. E muito do que se chegou para nós da Grécia, graças aos romanos. Veja lá, a monarquia é uma forma de governo. Inclusive a palavra, né, em grego, mono é arquia, poder. Galerinha do sexto, toda vez que vocês ouvirem a palavra monarquia, lembre, é o rei. Ok, exatamente. Provavelmente você já ouviu falar em Roma, retratada em filmes, séries e também na escola, com o seu professor de história, por que não? Atualmente, muitos países do mundo têm como língua oficial português ou espanhol, não somente no Brasil. Essas são línguas derivadas do latim, são também chamadas de línguas românicas. O castelhano, né, no caso o espanhol, português, francês, italiano e o romeno. Você conhece alguma palavra nessas outras línguas românicas? Observe aqui no mapa todas as regiões, os países que falam línguas de origem românica, né, ou neolatinas. Compreender a influência dos povos colonizadores como a civilização romana é importante para percebermos, inclusive, as sociedades atuais e suas culturas. A língua latina, instituições, literatura, artes, arquitetura, a mitologia romana são influências diretas sentidas nas sociedades ocidentais como a brasileira. Estátua da deusa Ceres carregando uma fruta. Aí nós temos a ideia da origem, né? Professor, como surgiu Roma? Existe uma explicação lendária, inclusive foi inventada, vamos dizer assim, criada por um povo da região chamado de latinos. Os latinos, bobo nem nada, a ideia deles, o objetivo deles era excluir os outros povos da fundação, valorizar eles e, de quebra, dizer que eles teriam uma ligação direta com deuses. Por exemplo, a Vênus, que seria similar a Afrodite da mitologia grega, Marte, deus da guerra, não é? Seria referente mais ou menos ao Ares, na mitologia grega, e você conseguiria então entender que eles inventaram essa lenda para legitimar o poder deles, inclusive proprietários de terras da região, e de quebra dá uma ideia de nobre, né? De valorizar os latinos e expulsar os outros. Esse é o problema da lenda, ela não conta muito bem a verdade. Mais ou menos, resumidamente, a lenda conta o seguinte:
Logo após, inclusive, né, os eventos ali da Guerra de Troia, nós temos esse personagem Enéas, que já é fruto de um casamento entre deuses imortais, né? De Enéas, com a sua espada de Troia, deveria conduzir os sobreviventes para uma nova civilização, uma nova cidade. Tem esses 3 pontinhos que parece que fica faltando uma ligação. Surge Númitor, o rei de Alba Longa. Nessa cidade, Alba Longa, o Númitor tinha um irmão chamado Amúlio, que era muito ganancioso. A filha de Númitor era uma mulher muito bonita, chamada Réia Sílvia. Bora lá aqui nesse esqueminha para vocês observarem onde ela está aqui. E a sua beleza era tanta que, inclusive, apaixonou-se, né, ou fez se apaixonar, o deus da guerra, Deus Marte. Desse relacionamento entre Deus e mortal surgiram os semideuses, ou heróis, que são os Rômulo e Remo. Mas o Amúlio deu um golpe no irmão, prendeu o Númitor num calabouço, mandou a Réia Sílvia para ser presa também num templo para trabalhar de sacerdotisa e de quebra queria dar fim nos que seriam herdeiros do trono de Alba Longa. Colocou as crianças num cesto e fez com que o rio ali desse conta do recado, ou seja, né, que desse fim no esquema. O que acontece? Milagrosamente, ou melhor, com a intercessão do deus Marte, os jovens no cesto acabam prendendo num galho e eles sobrevivem encontrando uma loba chamada Capitolina que vai amamentá-los. Está explicado agora aquela imagem daquela moeda. Ah, entendi, professor. Professor, eu já vi também uma estátua que tem 2 crianças embaixo sendo amamentadas. Exatamente a história da lenda. Capitolina, então, amamenta as crianças, eles sobrevivem. Um casal de camponeses, inclusive o nome dele era Fausto, acaba pegando as crianças para cuidar. Aos 16, 17 anos, chega o pai, né, que é o deus da guerra. Pessoal, olha, galerinha, vocês têm uma missão. Voltam lá, libertem o vô de vocês que está preso no calabouço, derrotem ali o tio avô ali do mal, ali, o tal do Amúlio, e libertem também a mãe de vocês que está presa dentro de um templo lá como sacerdotisa. Eles fazem a missão, tudo bem. Depois o Marte chegam neles, olha, é o seguinte, vocês vão fundar então agora, para agradecer, já que vocês conseguiram cumprir a missão, o objetivo, vão lá fundar uma cidade no local onde a loba salvou vocês. E nessa brincadeira, né, ou melhor, acabaram entrando em discussão, e o Rômulo fala o seguinte, olha, foi ali próximo ali do Monte Palatino. E o Remo fala, não, foi mais para cá que a loba nos encontrou. Nessa situação entraram em discussão, brigaram, inclusive os seguidores do Rômulo contra os seguidores do Remo, parece que foi uma batalha quase, né? Nessa situação, Rômulo acaba matando Remo. E, não sei se é moral da história, final da história, Rômulo se torna o primeiro rei de Roma. Ok? Primeiro rei lendário, dele aí originariam os outros reis, que seria o primeiro período da monarquia, né? 753, essa data lendária, antes de Cristo, até 509 antes de Cristo. Período lendário, ou período monárquico com o primeiro rei lendário, né? O Rômulo, e terminando com Tarquínio o Soberbo em 509 a.C. Península Itálica, então aqui tudo começa, meus amigos. É a Itália, professor? Correto. Professor, o que é uma península? Opa, ligado ao continente, ligado também ao mar. Se fosse uma ínsula, seria apenas uma ilha. Colonizado por diversos povos. E agora vem a explicação histórica, que vocês vão ver nos próximos slides. Quero ver se vocês estão bem atentos aí à nossa explicação. Essa atividade agora com vocês. Quais são as influências da civilização romana na cultura mundial? Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos.
Voltei? Bora lá corrigir essa junto comigo? Gente, a língua latina, as instituições, a literatura, as artes, a arquitetura, a mitologia romana, são influências diretas sentidas na sociedade ocidental como a brasileira. Mas galerinha do sexto ano, eu também comentei de um outro legado e muito importante, com influência direta inclusive no Brasil. Qual foi? Quem lembra aí? Muito bem! O direito romano. Porra! Que influenciou diretamente todos os aspectos de códigos, de jurisdição, de leis, inclusive do Brasil também. Serviu como base, ok? E teve uma forte influência na essência do aspecto jurídico do Brasil. Agora vamos para a versão histórica. O que seria isso, professor? A verdade? O conceito de verdade na história é meio complicado, mas a versão histórica, o que a arqueologia, o que os historiadores apontam como a fundação de Roma. Na verdade, os latinos inventaram aquela lenda, foi isso que o professor Roberto comentou com vocês. Nesta aula, agora vocês vão ver que existiam, além dos latinos, etruscos, que eram um povo de fora, comerciante, chegaram ali fazendo ali algumas melhorias na região, os latinos ficaram pé da vida, inclusive eles eram 7 povos e acabaram tentando se unir para expulsar os etruscos, não deu certo, chamada Liga das 7 Colinas dos latinos. Mas além dos latinos também tinham sabinos, né? E vários gregos, que por causa da chamada diáspora grega, foram parar naquela região, ou também colônias, que os gregos fundavam para o comércio, a talassocracia, o comércio marítimo no mar Mediterrâneo. Então, na verdade, não é a fundação de Roma apenas os latinos, e sim, na verdade, vários povos. E os etruscos, acho que a cereja do bolo. Eles fizeram uma cultura impressionante, eles trouxeram vários aspectos que eram características deles, inclusive na construção. Nós vamos falar muitas vezes, inclusive, do arco, que é uma técnica de construção que não vai viga. Não inventaram ainda isso. Não tem ferro armado. O ferro tem escudo, espada, não é mesmo? Elmo de ferro, mas não tinha técnica de construção com ferro armado, com vigas nas laterais, com fundação. Então como é que era, professor, construir as coisas antigamente? Pois bem, no tijolo, o barro tudo bem, né? Já se dominavam, mas a técnica em arco é impressionante. Vai se utilizando, construindo vários tijolinhos, até que eles se encontram nessa conexão, a gravidade faz o restante do trabalho. E impressionantemente depois vai fazendo outros arcos ou aumentando, pode ser uma muralha, pode ser um aqueduto, pode ser um castelo, pode ser várias coisas. É impressionante. Arco, construção em arco ou arco botante. É muito bacana. Então está aqui a explicação, século X, às margens do rio Tibre, está sempre ligado a um rio, né? Os latinos eram, inclusive, criadores de gado e donos, agricultores, donos de grandes terras. O professor Roberto comentou das 7 colinas com vocês. E os etruscos, gente, esse povo é meio... O professor, é meio estranho falar etrusco. Não, mas é assim mesmo, etrusco, não é estrume não. Etrusco, estabelece em 600 a.C., são grandes comerciantes e vão trazendo melhorias, fazendo pontes, trazendo essa técnica que o professor Roberto comentou, chamado de arco. Gente, isso daqui, essa construção, tem mais de 2.300 anos. Chamado Arco de Augusto. Depois ele passou por várias outras construções, mas o que nos interessa está exatamente nesse ponto central, o arco. Vocês já viram em algum lugar, talvez, essa técnica de construção em arco? É muito bacana, ela não tem viga, ela não tem a armação em ferro sustentando, apenas tijolos que vão se encontrar e elas vão se assentar, prendendo uma com a outra, fazendo o trabalho da estrutura de uma parede, de algum tipo de construção civil. Modernizou Roma, drenaram pântanos, construíram redes de esgotos. Os primeiros reis etruscos trazem, inclusive, construções de altas muralhas, como o professor Roberto já ensinando essa técnica do arco botante. Uma ponte cruzando o rio Tibre, o professor Roberto comentou também dessas modernizações. E o uso do arco, que o professor Roberto também comentou. Com vocês aqui, então, o arco etrusco na cidade de Perúcia, fica na Itália, ok? Novamente, vamos resolver? Tal como a história dos gregos, também a dos romanos começou pelo desenvolvimento de instituições políticas assentadas na cidade e elaboradas em benefício de uma comunidade de homens livres. Copiem seu caderno e responda, galerinha.
Explique como aconteceu a fundação da cidade de Roma segundo a versão histórica. Não é a lendária. Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos juntos. Voltei, galerinha. Bora lá corrigir as comigo? Vamos juntos. Os latinos que habitavam as margens do rio Tibre uniram, sim, Liga das Sete Colinas, o professor Roberto comentou, fundaram a cidade de Roma como um modo de defender-se contra a ameaça dos povos vizinhos sabinos, mas comentamos também da presença de outros povos, gregos e principalmente os etruscos. Não é mesmo? Inclusive os primeiros reis, ou melhor, os reis etruscos, trazem uma série de modernidades para a cidade de Roma. Falei do arco, tá aqui uma imagem, eu acho fantástica, é aquela lá, é o arco, é considerado um dos mais antigos, por isso que eu estou trazendo tanto ele, né, da cidade de Perúzia, na Itália, então é um arco etrusco. Veja, observe aqui todos esses detalhes da construção. Aonde que vocês encontram aqui uma outra coisa que não seja tijolos? Como que isso fica de pé, professor? É fantástico. Vão fazendo as construções, tem que fazer junto, simultâneo, né? O lado direito e o lado esquerdo. Aí vão fazendo a curva, ou provavelmente utilizavam alguma coisa que sustentasse uma madeira, uma espécie de andaime. Aí, sabe Deus que tipo de técnica eles usavam. Até que o arco vão se encontrar. Quando se encontra, encaixou o útil por cima, já era, baby. Tá feito uma das técnicas de construção impressionante. O professor Roberto, lá uns 20 anos atrás, quando eu era bem novinho, todo cabeludão, trabalhava no museu em São José dos Pinhais e a galera foi fazer uma modernização, melhorar ali uma porta, ou melhor, melhorar a acessibilidade no museu e tentaram fazer ali um buraco ali na parede para ter acesso ao banheiro. Nessa, acabaram dando de frente com um dos arcos que sustentava o palacete, um palacete antigo, século XIX, né, o Museu Atílio Rocco, e isso me marcou muito, né, que eles tiveram que ter tudo um cuidado, inclusive para onde que faziam esse acesso do banheiro, para que não atingisse o arco, porque ele não é que vai arrancar um tijolinho e vai derrubar tudo, mas vai mexer na estrutura do próprio palacete, da ponte, no caso do portal, isso aqui é uma espécie de um portal que daria entrada à cidade da Perúzia, ok? Eu acho isso fantástico. Gente, aqui um outro exemplo, é um aqueduto, vocês sabem o que é um aqueduto? Aquífero, o que isso lembra?
Água, professor, água! Opa, então o que seria isso? Opa, isso mesmo. Abastecimento de águas que tiravam de leitos, de rios e iria abastecer o reservatório, o poço da cidade para todos se alimentar, para todos se hidratarem, enfim, para abastecer a cidade. Numa época onde não há vigas e concretos, técnica de edificar forma de arco somente com tijolos se mostrou muito eficaz. E de pasmo, isso até 150 anos atrás, tá? Não tem 200 anos que mudou ou modificou a técnica de construção. Visto até hoje, com inúmeros portais e aquedutos, isso mostra que eles eram muito resistentes. Gente, eu estou mostrando uma coisa, uma construção de aqueduto de 2.200 anos atrás. Como que essa coisa está de pé? Pense a técnica de construção disso. Vamos resolver? Por que a técnica etrusca de edificação em arco revolucionou as construções romanas na antiguidade? Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos. Voltei? Bora lá corrigir essa junto comigo? Utilizando apenas tijolos, os arcos eram muito resistentes para inúmeras construções, como aquedutos, abastecimento de água nas cidades, casas, portais, arcos do triunfo, etc. Estudamos as narrativas lendárias e os estudos historiográficos sobre a origem da civilização romana. Nós vimos duas versões. A lendária foi legal, gostei. Bem resumido, galera. A história é bem maior. É muito legal. Professor, dá pra gente pesquisar? Dá pra gente estudar junto com o nosso professor? Com certeza. Dá pra vocês continuarem esse estudo historiográfico lendário. O Rômulo e Remo. Que história é essa? O outro irmão matou o outro, professor? Que história tá aparecendo Caim e Abel? Não, e conto mais. Essa história de botar criança num berço, jogar no rio Tibre para que a coisa seja desovada, lembra alguma outra coisa? Bora lá! Me diga para mim.
Que outra lenda, ou melhor, que outra história, narrativa, histórica, bem famosa, inclusive na Bíblia, é colocado criança num berço para que o rio Nilo dê conta do recado? Já sei, já sei. Ah, muito bem, galerinha. Pô, Moisés, não somente Moisés. Nós chamamos na história do mito da construção do herói. Pô, tem Édipo e outros tantos heróis que são colocados num berço para que o rio dê conta. Ah, o pinguim do... Não, esse não vale, do Batman não vale. Mas é boa também. Valeu a referência. Fechamos então? Vimos então a origem da civilização romana, a origem lendária de Rômulo e Remo e a versão histórica sobre a construção da cidade a partir da influência etrusca. Galera, só agradecimento a todos vocês junto conosco aqui. Foco nos estudos, força, fé no coração. Até breve, valeu!